Prezados alunos da plataforma CI, começamos mais uma aula do curso A Suma Teológica em Vitrais e nela vou tratar do importante tema dos dons do Espírito Santo, que é particularmente abordado por Santo Tomás na questão 68 da prima secunda e da suma, ou seja, da primeira parte e da segunda parte, em 8 artigos. Mas antes me cumpre fazer aqui uma distinção que é feita por Tomás entre virtudes morais adquiridas, virtudes teologais infusas e dons do Espírito Santo. A virtude moral adquirida, por meio dela, o homem torna-se bom. A virtude teologal infusa, por meio dela, o homem torna-se fiel. E, por fim, o dom do Espírito Santo, por meio dele, o homem torna-se santo. Então, honestidade, fidelidade e santidade são patamares distintos da vida humana, não só do ponto de vista terrenal, mas, sobretudo, em ordem ao fim supraterreno, que é o céu, ou seja, em ordem ao fim último do homem, que não é outro senão a contemplação da essência divina, a visão beatífica de Deus, na qual nós teremos a felicidade plena, longe da qual nem sequer a felicidade natural é possível. Então são patamares distintos. Virtude moral é algo que já os gregos, já os latinos, os filósofos antigos abordaram, sobretudo Aristóteles na Ética Nicômaco. E nós sabemos que há, no plano das virtudes morais, 4 pontos cardeais, são as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança, em relação às quais todas as outras virtudes morais são, digamos assim, como que satélites. Então, a prudência é a reta razão no agir, é das 4 cardeais a mais importante, porque empresta para as demais algo da sua própria forma. É impossível, portanto, uma pessoa humana ser justa se não for prudente, ser temperante se não for prudente, e assim com todas as demais virtudes. Elas bebem dessa fonte, digamos assim, da prudência no plano natural. E um dos atos da prudência é aconselhar. Nós vamos ver que também no plano dos dons há o conselho, mas uma coisa é o conselho enquanto, digamos assim, emanação natural da virtude da prudência, quando se tornou na alma de algum homem um hábito operativo em ordem ao bem. Primeiro, ao próprio bem da pessoa, já que toda e qualquer virtude contribui para que uma pessoa humana chegue à excelência das suas possibilidades, dentre as suas possibilidades. Então, todas as demais virtudes morais, de alguma maneira, orbitam essas cardeais. No caso das teologais, o fim delas já não é a simples honestidade. Pela virtude moral, o homem age com honestidade habitualmente. Pela virtude teologal, ele se abre ao influxo da graça num plano superior e, muitas vezes, até mesmo com certos defeitos com relação às virtudes naturais, as teologais suprem um sem número de carências. Uma pessoa pode não ter sido muito boa na vida, mas se aderiu à fé, se disse sim a Cristo, de acordo com os critérios que estão na Sagrada Escritura e que são defendidos pelo magistério, esta pessoa tem mais possibilidades de ir para o céu do que simplesmente a pessoa boazinha no plano moral, ou mesmo uma pessoa boa ou muito boa no plano moral, mas que vive como que alheia ao fim último do homem, age de acordo com critérios apenas mundanos. É claro que nós vamos ver aqui que, segundo Santo Tomás, não só não se vai ao céu sem as virtudes teologais, mas também os dons são necessários à nossa salvação. Mas não pulemos etapas. E os dons do Espírito Santo, por sua vez, são 7,
Se pensarmos aqui no plano das virtudes cardeais somadas às virtudes teologais, temos 7, 4 cardeais, 3 teologais. E os dons do Espírito Santo são também 7. O número 7 indica, ele simboliza, entre outras coisas, a perfeição. As 7 bem-aventuranças em São Mateus, lá no Sermão da Montanha. As 7 palavras de Cristo ditas na cruz. As 7 pedidos do Pai Nosso. E as 7 dons do Espírito Santo. Aliás, diga-se a propósito que eu fiz editar aqui no Brasil, pela Realizações, algo que já tinha ganhado uma edição anterior, que foi por meio do professor Carlos Nogueira, mas que na Realizações ganhou, a última edição que está em catálogo, sobre o Sermão do Senhor na Montanha, De Sermone Domini in Monte, obra de Santo Agostinho, em que se traça um magnífico paralelo entre esses setenários, entre os 7 pedidos do Pai Nosso, as 7 bem-aventuranças e os 7 dons do Espírito Santo. E os 7, eles perfazem também um caminho de perfeição que vai do temor de Deus à sabedoria, ou seja, do temor ao amor. Então, primeiro enumeremos os dons e nós vamos ver aqui, eu trouxe para esta aula, a seguinte obra do padre Reginaldo Garrigou Lagrange, que é esta aqui, que eu mostro para vocês, As 3 Idades da Vida Interior, que finalmente ganhou uma boa tradução para o português da Cultor de Livros, em 2 volumes. E aqui o padre Garrigou, ele traçava, né, ele tinha, entre várias outras qualidades de escritor, inclusive, mas como teólogo, ele sempre traçava quadros sinópticos que facilitavam muito a compreensão dos temas abordados. Então são 3 as fontes para esta aula. Uma é o padre Reginaldo Garrigou Lagrange, outra é esta obra aqui, Teologia Moral para Seculares, para Leigos, do Antônio Royo Marinho, um teólogo espanhol. Aqui o Centro Dom Bosco do Rio editou sob minha indicação. Eles fizeram uma belíssima edição em 3 volumes. E, por fim, a própria Suma Teológica, aqui na minha edição da década de 40, do século passado, coordenada por um dos maiores tomistas daquele período, da escola neotomista, que foi o Santiago Ramírez. E esta edição da Suma tem a grande vantagem de apresentar para cada questão uma apresentação, perdoe-me por repetir, apresentar uma apresentação, né, de fazer uma apresentação profunda para cada questão e para cada artigo da Suma. Então serão as 3 fontes. E aqui, então, são 7 os dons do Espírito Santo, sabedoria, é o mais importante deles, sob vários aspectos, entendimento ou inteligência, em cada tradição aí se nomeia este dom, né? Mas se trata do mesmo dom, ciência, conselho e, por fim, piedade, fortaleza e temor de Deus. São 7 dons. E como estamos num plano de considerações em que nada é aleatório, a obra da criação, saída da inteligência divina, é uma obra perfeitíssima e Deus não deixou nenhuma espécie de vazio com relação à finalidade de cada coisa em sua ordem e, portanto, o pressuposto teológico é de que cada dom nos é concedido com uma finalidade. E o padre Garrigou, citando aqui a prima secunda, exatamente a questão 68, ele faz um quadro sinóptico, né? Então, os 7 dons nos são dados para o aperfeiçoamento de 2 coisas distintas, de 2 planos distintos. Em primeiro lugar, o aperfeiçoamento da inteligência iluminada pela fé. Não se trata aqui da inteligência entendida como luz da razão natural, porque pela luz da razão natural nós podemos chegar a verdades pela inquirição das coisas com o nosso intelecto. Aqui se trata da inteligência sublumine fidei, como se diz no latim escolástico, sob a luz da fé, que nos
esclarece de alguma maneira um sem número de coisas em ordem à nossa própria salvação. Então, é um conhecimento ordenado não às coisas naturais, e sim às coisas sobrenaturais. Então, primeiramente, os dons aperfeiçoam a inteligência iluminada pela fé, e em segundo plano, a vontade e a sensibilidade.